Sexta-feira! Ô, alegria! Sexta-feira que não quer calar, sextou! Estamos aqui diretamente na minha casa para trazer para você alegria, motivação, entretenimento e o mais importante de tudo, informação para você, para sua família e para você, vendedor de automóvel, para você que está entrando aí nessa live. Vamos deixar aí o seu like, vamos deixar a sua informação. Você que está entrando agora, e é muito importante a gente dividir conhecimento. O mais importante de todas essas lives que nós estamos fazendo é poder trocar informações, é poder trocar entretenimento, é poder a gente dividir aquilo que a gente tem como conhecimento. A Sara Félix está entrando aí. Boa noite, Sara, tudo bem? Como que você está? Tranquilo? Então a gente marcou essa sexta-feira para a gente falar um pouco sobre foco. Muita coisa acontece através do foco. Muitas pessoas perdem boas atividades porque perderam o seu foco, né? Coisas que poderiam ser bênçãos na sua vida, que acabaram sendo coisas que não se deram seguimento porque acabaram perdendo o foco. E o foco nasceu através de onde, Leandro? De onde você tem a palavra foco? Foco é a palavra que vem desde criancinha, quando você tem o seu primeiro contato com outras crianças, que você tem essa palavra foco, você tem a oportunidade de dizer não. Foi feito um estudo lá nos Estados Unidos que as crianças tinham a oportunidade de dizer não por um determinado doce. Elas tinham a oportunidade de comer o doce, e se elas dissessem não para o doce, elas ganhariam o doce no final do teste, né? Elas diziam não pro teste, elas falavam não pro teste, e aí no final do teste elas ganhariam mais. E quem ficasse até o final do teste ganhava mais doce. E aí algumas crianças entravam, diziam não, ou falavam sim, enfim, estavam entrando ali no contexto do teste. E algumas crianças diziam sim, já pegavam o doce, e outras diziam não e ficavam com o doce até o final. E esse teste fez com que, depois esse teste foi aplicado para essas mesmas crianças, com essas crianças adultas, um teste de autocontrole. Visto que essas crianças, quando cresceram, essas crianças, com esse autocontrole de dizer não, elas tiveram mais sucesso na vida. Então, a capacidade de você dizer não para determinado tipo de tarefa faz com que você almeje o crescimento daquilo que você esteja fazendo. Isso em tudo na sua vida. Leandro, estou querendo fazer determinado tipo de atividade, mas aquilo não está condizendo com a minha atividade financeira. Eu não estou tendo a minha habilidade financeira, não estou conseguindo pagar aquilo. Será que é o momento certo de eu fazer aquilo? Eu acho que não. Então, será que eu tenho que fazer? Eu acho que não. Então, é um exemplo bem claro que você não deve fazer. Para o ramo de carro, o foco é essencial. Vou falar o meu exemplo de vida. Eu comecei a trabalhar com carros quando eu estava com 23 anos de idade. O meu primeiro mês trabalhando com carros eu alcancei 17 carros, foi uma marca bacana. E tinha outros vendedores que vendiam uma média de 25, 30 carros, e eu comecei a olhar o que eles faziam e comecei a enxergar, e olhei para eles e falei, nossa, como eles têm uma aptidão tão bacana, como eles conseguem ter esses resultados, né? E aí eu enxerguei que eles tinham essa palavra foco bem acentuada, eles tinham esse centro de foco bem acentuado, né? Eles tinham essa facilidade de focar no resultado. Mas o que é foco, na verdade? De acordo com a língua portuguesa, foco é uma oportunidade, é onde a luz ela bate, incide com a total força sobre o mesmo local. Para a gente que trabalha com carros, na verdade é uma força sobre um resultado, na verdade é toda uma aplicação que vai gerar um resultado, então sobre um determinado tempo. Se você tem
um resultado que queira que seja aparente, você joga o foco. Na verdade, foco é atenção. É tudo aquilo que você almeja por um determinado tempo e espera que aquele resultado apareça. Então vamos dar um exemplo. Eu vendi 17 carros naquele primeiro mês, achei que estava bom, foi um mês bacana, foi o primeiro mês de venda meu, mas eu queria mais. Então o que eu foquei? Eu comecei a ver o que os outros vendedores faziam e comecei a almejar os resultados das outras pessoas. As pessoas estão entrando aí, obrigado por vocês estarem entrando na live. E comecei a olhar o que as outras pessoas faziam. E comecei a focar no que as outras pessoas faziam. Eu percebi que as outras pessoas tinham mais habilidades nos atendimentos, que as outras pessoas eram mais comunicativas, que umas eram mais habilidosas na hora que apresentavam um carro, que outras eram mais persuasivas na hora que iam falar sobre o financiamento do carro, que outras falavam mais sobre a negociação, tinham um poder de fechamento mais interessante, que falavam mais sobre a parcela com mais persuasão, que não deixava escapar a hora do fechamento. E aí eu fui percebendo que eu precisava focar nesses momentos, né, dessas pessoas. E foi pegando cada uma dessas pessoas e foi colocando como se fosse um porta-retrato, né? Isso é como se a gente copiasse o que cada um tivesse de melhor, trouxesse para nós e colocássemos em prática. Então isso é muito bacana. Se você estiver trabalhando num local e você vê que tem pessoas que são melhores que você e você tem dentro de você uma condição que eu quero ser o melhor de onde eu faço, do que eu faço, eu quero poder extrair a minha função e fazer o melhor naquilo que eu esteja fazendo. Então, tente copiar as pessoas para o bem. Faça com que aquilo que você esteja enxergando traga para você uma possibilidade de extrair coisas positivas, não as coisas negativas. Tem coisas que acontecem na sua vida que você, até amigos seus que pisam na bola com você, que você até fica esperando coisas positivas daquela pessoa, você fala, nossa, o que esperar, né? A pessoa sempre esteve do meu lado, sempre esteve junto comigo, mas aí de uma noite para outra a pessoa pisou na bola e me prejudicou. E aí você fica pensando, falei, nossa, eu poderia muito bem ter seguido os caminhos que ela me prejudicou e vou prejudicar uma outra pessoa. Não, anula aquilo que foi feito e só pega aquilo que foi positivo. Então o foco é bem isso, é pegar as coisas positivas que uma pessoa tem, trazer para você e utilizar no seu dia a dia. Se uma pessoa é muito comunicativa, começa a observar a forma que ela pronuncia, a forma como ela fala, a forma como ela gesticula, né? Porque a fala, a pronúncia, a forma como as pessoas falam vem dos gestos, né? 80% da fala de um ser humano é o gestual, né? Então, 80% da forma que as pessoas traduzem umas às outras é dessa forma. Então, você vai focando no que as outras pessoas têm de positivo. Foi aí que eu percebi que eu poderia ser um dos maiores vendedores de carro do Brasil, traduzindo o que as outras pessoas têm de melhor, pegando um pouquinho da minha essência, pegando um pouquinho do que eu tenho de melhor, colocando uma pimenta do que os outros têm de melhor e focando naquilo que eu tenho de positivo. Então, eu peguei um fechamento de um vendedor, um atendimento de um outro, a persuasão de um outro, a postura numa mostra de um produto de um outro. Eu achei até interessante, um vendedor, ele mostrava um produto, ele falava o seguinte para um cliente, olha que interessante que é isso, para você que trabalha com vendas e está ligado aqui na nossa live, ele falava o seguinte, se você gostou do produto, ok, que eu percebi que você gostou do produto. Se você gostou do financiamento, ok, então eu percebi que você gostou da parcela, você está dentro da forma de parcelamento que a gente traduziu para você. E agora eu percebi que você gostou de mim, não é verdade? Ou não é verdade? Aí o cliente ficava constrangido, não, eu gostei de você. Então a gente pode fechar, não é verdade? A gente pode fechar o financiamento, a gente pode fechar a compra. Aí o cliente falava assim, não, é verdade, a gente pode fechar. Então é nisso que a gente tem que trazer o foco. É para essas horas que a gente tem que entender que o foco ele é traduzido para as coisas boas, não para as coisas ruins. Mas quais são as coisas que roubam o foco das pessoas que são boas?
coisas que roubam o foco das coisas das pessoas que são boas. Primeiro, uma pessoa que fica conversando muito. Porta de loja. Você percebe que uma pessoa não ficam conversando umas com as outras. Já passou o momento das pessoas entenderem que os clientes não ficam passando mais na porta de loja. As pessoas, elas estão na internet. E se você não estiver na frente de um computador ou na frente do seu celular, prestando atenção no fluxo de internet, das coisas que estão acontecendo, você pode ter certeza, você está atrasado. Muita coisa está acontecendo na internet. Se você está esperando esse fluxo de loja, nesse papinho furado, o que aconteceu no futebol de quinta-feira, na novela, você viu o que aconteceu no jornal, cara, você está perdendo tempo. Quanto as pessoas estão almejando um resultado positivo, estão almejando o resultado da venda no dia de hoje, não, eu quero venda, eu quero resultado, eu quero tirar do papel que eu quero vender 30 carros esse mês. As outras pessoas estão pensando em falar de coisas de outras pessoas. Então, assim, quando trabalhei em outras concessionárias, fui ponta em outras lojas, trabalhei no Grupo Fiat, vendi 60 carros. Quando eu trabalhei na Itavema, eu não ficava prestando atenção no que as outras pessoas estavam falando, eu simplesmente estava ali para atender. Então, quando você está disposto a fazer um trabalho, que se você faça um trabalho de corpo e alma, não fique esperando as coisas caírem do céu. Faça com que você seja um cara que inspire as outras pessoas. Já ouviu aquele ditado que ou você chega no lugar, o lugar ele tende a ser um lugar que as pessoas chegam a ser mudadas por você, ou você é mudado pelas outras pessoas? Como que está sendo esse ambiente? Você está mudando o lugar ou as pessoas estão mudando você? É isso que você tem que pensar. Essa pergunta que eu faço no seu coração no dia de hoje. Será que você está mudando o ambiente ou o ambiente está mudando você? Quando você está chegando no seu ambiente de trabalho, as pessoas elas se incomodam porque você está chegando ou você está incomodando elas? É complicado porque as pessoas elas querem ficar gastando tempo com conversa fiada, com momentos impróprios de coisas que, cara, vamos falar sobre novela, vamos falar sobre futebol, vamos falar sobre resultado. Cara, será que você viu a live de um cara que está falando sobre trabalho na sexta-feira? Você viu sobre vendas, sobre uma live que foi falado sobre produtividade na quinta-feira? Você tá antenado sobre o novo carro que lançou da Fiat na quarta-feira da semana passada? Você viu que o imposto subiu? São conversas produtivas. Aí sim eu concordo com você que o foco está sendo bem representado. Você está numa cadeia que as pessoas estão ali para criar resultado. Porque assim, é complicado você estar numa equipe onde as pessoas estão te levando para baixo. Existe muito isso. O Wendel Carvalho fala muito isso. Ele fala que os animais de mesma plumagem elas andam juntas, né? As águias andam junto com águias, né? As aves menores andam com aves menores, né? Então assim, a águia anda junto com a águia. Se você não está fazendo um trabalho muito bem feito na sua concessionária, se você não está fazendo com que o resultado apareça, se você não está sendo destaque, é porque alguma coisa não está acontecendo no seu foco. Você não está representando bem quantos clientes você está atendendo no seu dia. Você está tendo métrica. Quando você entra para trabalhar, eu lembro muito bem que todos os resultados que eu apresentei nas minhas lojas, sempre eu fiz o resultado no papel, eu sempre anotava. Eu atendi 30 clientes, eu fiz 25 fechamentos, eu fiz 20 apresentações, eu fiz 20 abordagens, eu fiz 10 test drive. Uma coisa muito importante em foco em atendimento de carro é test drive. Quantos test drives você está fazendo no seu dia a dia? O test drive ele é 90% de emoção num fechamento de negócio. Se você trabalha com um carro e tem um test drive ao seu favor, tem loja ainda, e por incrível que pareça, senhores, tem loja que não deixa o cliente fazer test drive na loja de carro do cliente, na loja de carro do vendedor. O dono da loja ele não deixa o vendedor fazer test drive. Olha que burrice isso. Uma oportunidade do cliente experimentar o carro
e aí o dono da loja fica com ciúmes, com medo do cliente bater o carro, com insegurança de acontecer alguma coisa com o carro, e aí existe essa possibilidade de acontecer algum problema, de acontecer alguma dificuldade, e aí o vendedor fica passando essa dificuldade, enfim. Então é nessa questão que nós temos que pensar no foco. O foco é métrica, é resultado, é meta, é disciplina, é determinação, é persistência. Tudo isso vem a palavra foco. Tem um livro chamado do Daniel Goleman, chama a palavra foco, que ele fala que foco é atenção. Aí ele cita o exemplo de um segurança numa relojoaria, que ele está olhando a parte de segurança da relojoaria, e ele fica prestando atenção em tudo que está acontecendo, desde da entrega da maleta pro recepcionista, desde o recebimento de dinheiro, desde da saída do caixa, enfim, todos os momentos que há a troca de informações, né? Ele fala que essa atenção sobre todas essas possibilidades é o foco que acontece entre as pessoas. Para a venda de carro, foco também é isso. É todo momento você está ligado no que está acontecendo, desde o seu acordar até o seu dormir. Todo o seu dia está interligado ao seu resultado, às suas métricas no seu dia. Então você quer ser um cara de destaque. Tenha sim anotado o seu resultado no seu dia a dia. Tenha sim anotado as suas métricas, as suas pontuações, aquilo que você errou. Eu me lembro muito bem que eu anotava o que faltava, por exemplo, Clarice, eu anotava dessa forma. Clarice, data tal, telefone tal, carro tal, entrada tal, o que faltou para a venda, o que o cliente, qual foi a objeção do cliente. A objeção foi que o cliente achou ruim a avaliação do carro da troca. Aí eu anotava isso e depois eu levava para o gerente falando que faltou melhor a avaliação do carro da troca. Dessa forma o gerente, eu tinha uma lista de carros que eram avaliados de forma ruim e ele poderia melhorar a avaliação para a gente poder brigar depois e conseguir uma avaliação melhor e conseguir negociar melhor o carro. Então assim, olha para você ver como eu tenho uma doutrina na negociação dos carros que eu estou vendendo. Então assim, se você não tem uma regularidade naquilo que você está fazendo, como que você vai apresentar resultados? Como que você vai ser um vendedor de destaque? Como que você vai ser um vendedor que chama as pessoas para mostrar os seus resultados? Você é um vendedor que inspira resultados. Se você é um vendedor mediano, ou um vendedor que é para baixo, um vendedor, vamos falar, hoje, quais são os números que são métricas hoje em vendas de carros? Um vendedor que vende de 3 a 5 carros é um vendedor de médio para baixo, um vendedor de 5 a 8 carros, um vendedor mediano, um vendedor de 8 a 12 carros é um vendedor para cima, né? É um vendedor acima da média. Agora eu pergunto para você, o que faz você ser um destaque na sua loja? Uma dessas palavras que eu digo para você, que você tem que prestar atenção, é o foco. Você sempre está se importando com a palavra foco. Uma coisa muito importante que tem dentro da palavra foco é a meta. Meta e desafios sobre a meta. O que é meta e o que é você ter sobre a meta um desafio sobre ela. Meta é você colocar um objetivo naquilo que você está fazendo. Meta é o que você faz diariamente. O objetivo é aquilo que você quer alcançar. Então vamos dizer, entrou aí um corretor não sei se é corretor de imobiliária. Fala aí com a gente, William, se é corretor imobiliário. Digamos que o William é corretor de imobiliária. Ele está vendendo imóveis. Ele tem que vender pelo menos 3 casas durante os 30 dias que ele tem que colocar ali. Então ele coloca nos 30 dias, ele tem que vender 3 casas. Aí para ele vender essas 3 casas durante os 30 dias, ele tem que prospectar durante todo dia 10 clientes novos. Dessas 10 prospecções, ele tem que prospectar, fazer clientes de internet, prospecção de internet, anúncios patrocinados. Ele tem que colocar na internet mais 30 prospecções, né, anúncios pagos. Ele tem que atender clientes de telefone, mais pelo menos 10 clientes de telefone. Então isso
somando durante 30 dias para ele fechar 3 casas, serão 300 clientes durante o mês. Então o resultado ele não aparece naquilo que acontece durante um dia só. Pô, uma loja ela não está vindo bem porque aconteceu num dia só. Foi um dia que aconteceu que a loja não está tendo resultado. Foi um mês inteiro que a loja não apresentou resultado. Tem uma história interessante do Ayrton Senna, foi que ele corria no kart e aí ele foi mal numa prova de kart, né, na chuva. E aí ele ficou entre os últimos. Aí ele começou a treinar na chuva. Treinar, e sabe que treino é tudo, né? Treino. E aí ele começou a ganhar as provas. Ele começou a conquistar os resultados e não ficar para trás mais os resultados com chuva. E se tornou um dos maiores vendedores de Fórmula 1 com chuva de todos os tempos. E se tornou um dos maiores pilotos de todos os tempos, né? Um cara considerado no mundo como um dos maiores pilotos de Fórmula 1 de todos os tempos. Aí eu te pergunto, o que você tá, se essa frase entrar no seu coração no dia de hoje, eu vou ficar feliz. O que você está fazendo com a sua diversidade? Você está fazendo com que ela seja um catalisador de problema ou você está fazendo com que ela seja um impulsionador de oportunidades? Olha essa frase como ela é forte. O que você está fazendo com a sua diversidade? Que ela seja um catalisador de problema ou um impulsionador de oportunidades? O impulsionador de oportunidades é a forma de você olhar o foco da sua vida. Porque muitas coisas não estão acontecendo na sua vida porque você não está olhando com o foco certo. Será que se você olhasse com o foco certo, a oportunidade que você tem de estar trabalhando, de ter um emprego, de ter uma vida, de ter uma família, de ter uma casa, de ter recursos, de ter um salário, de ter um ganho, uma comissão. É engraçado, eu hoje como dono de empresa, é difícil a contratação de funcionários, de vendedores, porque as pessoas elas não querem trabalhar como comissão, né? Elas querem um trabalho registrado. Ah, mas aí quanto você paga no registro? Eu sempre falo, você tem a oportunidade de ganhar 10 mil por mês, como você tem a oportunidade de ganhar nada. Tudo depende da sua força de vontade, da sua determinação. Aí a pessoa fica naquela balança. Puta, se eu não ganhar pelo menos o piso, eu não vou ter como sustentar minha família. Pô, mas você tem a oportunidade de ganhar 10 mil. E aí você não ganha R$1.500, você fica triste. Então aí eu te pergunto, não é bacana você simplesmente ter a oportunidade de ganhar os 10 mil em vez de você ganhar os seus R$1.500? Então isso é foco. É olhar para frente, olhar com determinação, é olhar para os resultados, não ficar no mimimi, não ficar no chororô, não ficar olhando para trás, não ficar olhando para o passado, não ficar olhando para as oportunidades que foram desperdiçadas, olhar sim para as oportunidades que estão aqui para frente. O foco para aquele cara que é vencedor, ele não olha para as pessoas que estão do seu lado. Duas coisas que fazem as pessoas perderem o foco são as pessoas que estão ao seu meio ao qual ela está, né? As pessoas que estão ao seu redor e os seus pensamentos. Os seus pensamentos são um grande aliado, né? Porque os seus pensamentos geram as suas ações. O pensamento da pessoa vai gerar as ações que elas fazem, né? Então, se você não olhar para os seus pensamentos, se você simplesmente falar para os seus pensamentos, cara, eu quero gerar resultados positivos, eu vou fazer com que as coisas aconteçam, eu vou fazer com que as coisas... Eu sempre, quando fui obter os meus resultados para bater 30 carros, 50 carros, 60 carros, eu sempre escrevi numa folha de papel do número 1 ao número 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E sempre deu muito resultado, porque eu não ficava me perguntando se a chuva está caindo, se o cliente vai falar não, porque assim, não sei se você sabe, mas a taxa de conversão para uma pessoa virar uma venda é de 20%. Então, se a cada 100 pessoas, 100 vendas acontecerem, 20 clientes são vendidos. Então, 100 atendimentos são 20 vendas.
Então, se você parar para analisar o quanto é difícil vender um produto, você enlouquece. Então, eu não paro para analisar isso. Então, em todos os empreendimentos, negócios que eu fiz, negócios que deram certo, alguns outros não deram tanto, mas são coisas que acontecem. Então, para a gente que é empreendedor, a gente tem que ter ciência disso, que a gente está correndo uma carreira e faz parte do nosso negócio. A gente tem que ter a noção do foco, né? Que é simplesmente experimentar a oportunidade de querer acreditar em algo sem olhar para as barreiras laterais, sem olhar para o meio ambiente que acontece, porque muitas vezes a própria família, os próprios familiares, as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que são seus amigos, que dizem seus amigos, querem colocar você para baixo, dizendo que você não vai chegar lá, e os seus próprios pensamentos, incrível, você mesmo se controla dizendo que não é possível, e você começa a colocar dificuldades naquilo que você já é bom. Olha para você ver que ideia. Eu sou um vendedor de automóveis, considerado um dos maiores vendedores de automóvel do Brasil, e resolvi abrir minha loja de carro. E quando eu abri minha loja de carro, eu abri com 40 mil reais. Foram eu com 2 carros e o meu sócio com 2 carros. E na época de 2015, não tinha... Tava uma crise econômica, é a época do Lula com a Dilma, e as pessoas começaram a me questionar, mas você vai abrir loja com toda essa dificuldade? Você está pensando em abrir um seu negócio? Eu falei, cara, eu estou pensando, veio um espírito de ter o meu próprio negócio, eu estou com vontade de ter a minha loja, e então assim, por muitas vezes você tem que calar aquilo que é contrário e acreditar no seu sonho. E a gente como vendedor, a gente que tem esse espírito empreendedor de vendedor dentro do nosso coração, muitas vezes a gente vai ser enfrentado, né? Será que você é capaz? Será que você vai conseguir? Será que essas oportunidades vão acontecer? Porque muitos nãos acontecem, né? O não se vai dar certo, o não se vai acontecer. Eu me lembro muito bem que até na construção dessa casa que vocês estão vendo aqui no vídeo, eu estava trabalhando como garçom durante a noite, como vendedor de calçado durante o dia. Então assim, as coisas não são fáceis, mas elas não são fáceis quando você é pobre e também não são fáceis quando você é rico. Elas não são fáceis nunca. As dificuldades aparecem em todos os momentos. Então a gente tem que estar preparado para todos os momentos, ter essa palavra foco sempre permeando o nosso coração, para que a gente possa alcançar nossos objetivos. E para você que é vendedor, muito mais do que isso, é alcançar seus objetivos como um leão, sabe? Um cara que nunca está satisfeito, o foco cada vez mais apurado. De novo, repetindo, 2 coisas que te fazem atrapalhar o seu foco são o meio ambiente ao qual você trabalha e as pessoas que estão no redor desse meio ambiente, e os seus pensamentos, que são aquilo que vai gerar, os seus pensamentos vão gerar as suas ações. Então tome cuidado dos seus pensamentos, porque eles podem te travar e não fazer com que você tenha ações que gerem resultados positivos. E mais importante é fazer com que o foco, que é essa questão da ação massiva em cima de um resultado, seja de forma positiva. Porque fica imaginando, já tem toda essa carga negativa de ter pessoas querendo falar não para aquele produto que você vai vender, e ainda você mesmo falando não vai dar certo. Imagina tanto de força para que aquilo não dê certo. Então pense nisso, pense que as coisas são possíveis, que você é capaz, que as coisas vão dar certo, que as coisas vão melhorar, que os produtos cada vez mais seus são os melhores. Tem os concorrentes, mas nossos produtos são os melhores, são os mais capacitados, são aqueles que oferecem as melhores qualidades, e que nós somos os vendedores mais animados. Sexta-feira está aí, sexta-feira de feriado. Espero que você esteja comemorando um faturamento maravilhoso para essa semana, que você esteja alcançando um resultado extraordinário. Por quê? Porque o resultado está aí, é para aquele que esteja correndo atrás dos seus números, né? Porque o resultado não cai de um dia para o outro, né? É de muito esforço, é de muita batalha, de muita determinação. É para aquela pessoa que realmente está ali afiando o machado, e não é um machadinho, é um machadão grosso, né? Se você está ali todo dia
tentando, arriscando, buscando, você vai conseguir. É isso aí. Foco nas suas atividades, foco no que você tem para fazer e faça bem feito, que o resultado vai aparecer. Show de bola.